Tudo tanto! Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, já chegando neste sábado, que é dia de jogo do Santos. Então, você provavelmente irá assistir esse vídeo no sábado, mas neste momento que estou gravando é da sexta-feira de noite, dia 8 de março, inclusive. Então, o Dia Internacional das Mulheres, para todas as mulheres que eventualmente estejam vendo este vídeo, aquele abraço, aquela solidariedade, porque afinal de contas, o Dia Internacional da Mulher é um dia de luta, é um dia de resistência, é um dia de busca de direitos iguais para as mulheres do Brasil e do mundo. Então, que seja um dia sempre lembrado pela luta feminista. E falamos aqui de Santos, inclusive, aliás, hoje, 8 de março, que foi um dia, claro, de luta, mas também teve a notícia da passagem de Akira Toriyama, o criador de animes como Dragon Ball, Dr. Slump e Fly, né, o Dragon Quest. Enfim, é um momento triste também pra cultura dos mangás e dos animes. Fica aqui também mais essa nota negativa, mas vamos falar de Santos, que entra em campo daqui a pouco, às 18 horas de sábado, 9 de março, contra a Internacional da cidade de Limeira. Então, o Santos que jogará no sábado, antes da rodada final ser completa, porque não tem tantas coisas mais para serem decididas, e nós falaremos sobre isso neste pré-jogo dos meninos de fora da vila. Então, falaremos aqui de Santos e Internacional, a famosa Inter de Limeira. Antes, peço sempre, se inscreve no canal, se você não for inscrito, deixe seu like, compartilha e dê o seu palpite para esta partida que será disputada na Vila Belmiro, de um Santos que deve ter como time titular algumas possibilidades aqui da Gazeta Esportiva, mas João Paulo, quase certeza titular. Vou fazer uma observação sobre isso, mas enfim, João Paulo quase certeza titular. Rainer, Gil, Joaquim e Felipe Jonathan, porque o Aderlan será poupado ou será tirado de campo, já que o Aderlan tem 2 cartões amarelos. Se tomasse o terceiro, ficaria de fora das quartas de final, e se eu não me engano, quando chegar nas quartas de final, 0 cartão. Então, mantém a suspensão, mas 0 cartão. Então, melhor não colocar em campo. Rainer, Gil, Joaquim, Felipe Jonathan. Tomás Rincon ou Nonato, essa é a dúvida que a Gazeta Esportiva apresenta, até porque Diego Pituca não jogará, também por ter 2 cartões amarelos. João Schmidt, Otero e Caçares, fazendo aquele meio de campo barra ataque, com Furt ou Morelos e Guilherme na frente. É porque o William Bigode já está fora, está cortado do Campeonato Paulista, do restante do Campeonato Paulista. Teve uma lesão aí, acho que no joelho, deixa eu confirmar aqui. Lesão no músculo adutor da coxa esquerda, nada a ver com o joelho, mas estava lá na região. Então o William Bigode já não está mais no elenco para a disputa do Campeonato Paulista. O Juliano também não entrará em campo, já não foi relacionado. Mas é interessante que no lugar do William Bigode foi inscrito o goleiro Brazão, que já tinha sido contratado, tinha sido anunciado, mas que pelo Transferban, né, não foi feita a inscrição antes, e agora entra no lugar do William Bigode, e numa dessas pode até entrar durante a partida, ou como titular, não sabemos, já que é um jogo de menor importância, digamos assim. Digamos assim porque é um jogo que acaba influenciando na questão da classificação geral para o Santos, principalmente. O Santos, nesse momento, é o segundo colocado com 22 pontos. Podia ter passado o Palmeiras se tivesse sido melhor, né? Vencido o Mirassol, vencido o Red Bull Bragantino, o Novo Horizontino, enfim. O Santos podia estar melhor. Pelo menos dava para ter empatado mais jogos, enfim. De qualquer forma, segundo colocado, 22 pontos, 3 pontos atrás do Palmeiras, que é o líder, mas que tem o mesmo número de vitórias. Então, o Palmeiras, que jogará na mesma hora que o Santos, enfrenta o... Esqueci aqui que o Palmeiras enfrenta, deixa eu só confirmar.
enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto em Palmeiras, né, em Parque das Alianças. Terminará a primeira fase no primeiro lugar geral, o rival verde da capital, caso consiga um empate simples ou caso o Santos não vença. Para o Santos terminar a primeira fase em primeiro lugar na classificação geral, teria que vencer e contar com o tropeço do rival no Parque das Alianças. Mas, claro que isso é muito difícil. E tem a outra questão, que é os times que estão abaixo do Santos e que podem se aproximar. O Bragantino tem um ponto a menos apenas. Caso vence, o Santos tropece, passará o Santos. E tem São Paulo, Novo Horizontino e São Bernardo, que são os times próximos. E que dentre esses três, 2 irão se classificar, já que estão todos do mesmo grupo. E aí levantamos uma outra questão, que é a pontuação dessa primeira fase continua contando nas fases posteriores. Então, caso o Santos consiga a classificação também diante da Portuguesa nas quartas de final, enfim, que é o adversário que já está determinado, esses confrontos vão ser definidos, né, pela continuação da contagem de pontos da classificação geral. E aí é importante que o Santos, por exemplo, tenha em mente que, a depender dos times que se classificarem para as semifinais, o Santos poderá jogar ou não em casa de acordo com isso. Então, sei lá, o Palmeiras enfrentará a Ponte Preta. Acho que tem uma pequena chance do Água Santa, talvez, mas a tendência é que o Palmeiras enfrente a Ponte Preta. Se a Ponte Preta passar, o Santos se torna o melhor time da classificação geral, caso passe a Portuguesa e vença esse próximo jogo e se mantenha na frente do Bragantino. A Inter de Limeira, que enfrenta o Santos, também já está classificada, então pode ser que ela busque aí uma classificação melhor. Ela tem 17 pontos, com 20 ela pode passar o segundo colocado do grupo D, que tem o São Paulo, o Novo Horizontino com 19 e o São Bernardo com 18. Todos com o mesmo número de vitórias. Então muitas coisas ainda podem acontecer pensando nas próximas fases. Mas dentro desse nosso universo mais próximo, que é a rodada final e a disputa das quartas de final, o Santos pode, no máximo, alcançar o Palmeiras dentro dessas condições, vitória do Santos e derrota do Palmeiras, mas também pode ser ultrapassado pelo Bragantino. O que torna importante esse jogo contra a Inter de Limeira. Tem também a questão da transmissão de jogo e do dia/local onde o Santos jogará, dia, horário e local. Eu estava acompanhando resenha Santista lá da TV Cultura Litoral, e o Ricardo Martins estava comentando sobre como que é mais ou menos a ordem de prioridades de escolha das partidas. Então a Record vai escolher o time que ela achar que tem mais apelo. Eu acho que a Casa TV tem a segunda escolha e o HBO Max /TNT vai ter a terceira escolha. E isso meio que determina também os horários, se eu entendi direito. Então ele comentou hoje que, caso o São Paulo se classifique, o Santos deve jogar na segunda-feira às 8 da noite, na Vila Belmiro, porque aí já teriam sido escolhidos os jogos de Palmeiras e São Paulo por essas outras duas formas de transmissão, digamos assim. Caso o Santos se classifique e o São Paulo não, então o Santos poderia jogar no final de semana. E tem a questão também de jogar em São Paulo, mas eu acho que isso já está meio descartado. Acho que o Santos vai acabar jogando na Vila Belmiro mesmo. Particularmente falando, eu só tenho críticas ao Santos jogar na segunda-feira, porque eu dou aula neste horário. Segunda-feira, 8 da noite, então eu preferia que não fosse assim. Mas se for às 8, pelo menos já pega um pouco final. Eu consigo pegar uma parte do jogo e tá beleza. O importante é o Santos sair classificado aí dessas quartas de final. O futuro depois discutiremos mais na frente. Então, Santos e Inter de Limeira, na Vila Belmiro, 18 horas do horário de Brasília. Transmissão da HBO Max e da TNT. E arbitragem de Matheus Delgado Candansan, veja só. Eu não achei nenhuma informação maior sobre ele, além dele ter aparentemente apitado um jogo, eu não sei se vocês vão lembrar, mas é um jogo da base do Santos, que ele
acho que Campeonato Sub-17, Paulista Sub-17, não lembro. Mas o Santos estava perdendo de 4-2 e vira para 5-4, é um baita jogo. Se eu não me engano, foi ele que apitou. Mas ele está muito em foco nos últimos dias por ter apitado São Paulo e Palmeiras, um jogo recheado de polêmicas. O pênalti para o Palmeiras foi alvo de polêmicas, um pênalti que teria que ser dado para o São Paulo também foi, uma não expulsão de um jogador palmeirense, e aí o dirigente do São Paulo ficou indignadíssimo e reclamou muito da arbitragem, pediu o afastamento dele. Ele aparentemente foi afastado para apitar o jogo do Santos. Então, olho no árbitro aí. Talvez seja um árbitro que complique alguma coisa. E o VAR é de Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, que, caso vocês não saibam, foi o árbitro do VAR da Edna Alves naquele jogo contra o São Paulo, em que o São Paulo vence por 3-0. E tem vários lances que o Santos reclama e alguns que a própria Federação Paulista admite que houve erro. E aí, houve erro não apenas da árbitra, mas também do VAR que não chamou. E então fica aí a preocupação do Rodrigo Guarizo. Eu pesquisei um pouco sobre ele também acabou rebaixando o Santos indiretamente, porque ele estava no VAR do jogo do Vasco, em que o Vasco acho que vence o Cuiabá, e ele validou, né, ou não chamou para ser verificado um gol do Vasco que o cara estava em impedimento. Ou seja, é um árbitro de más lembranças para o Santos quando atuando no VAR. Fiquemos de olho então nesses dois elementos da arbitragem, o árbitro principal e o Rodrigo Guarizo Ferreira no VAR. Tirante isso, o Santos jogará só ao mesmo tempo que o Palmeiras, afinal de contas são os dois que determinam o primeiro lugar. Eu particularmente acho que é quase impossível o Santos terminar efetivamente em primeiro lugar essa parte, nessa primeira fase. Mas é importante que o Santos consiga vencer até para dar uma resposta melhor depois desses resultados e atuações ruins que teve nas últimas partidas, né? Novo Horizontino que perdeu, São Bernardo que venceu, mas não jogou bem, Bragantino que perdeu também. Então, o Santos vem de uma sequência de jogos não tão bons. E existe assim essa temática, né, de os jogadores relaxaram porque conseguiram a classificação. Vamos ver como será e como será a atuação do Santos então nessa partida contra a Inter de Limeira, certo? Então vamos acompanhar na HBO Max, na TNT, para aqueles que dispõem delas. Santos e Inter de Limeira, última partida deste Campeonato Paulista, um Campeonato Paulista em que finalmente chegamos na última rodada sem problemas de risco de rebaixamento, sem fazer contas para conseguir uma classificação, já classificados, já garantidos em primeiro do grupo, um pouco preocupados pelo rendimento, mas de qualquer forma muito melhor do que foram os últimos 3 anos, certo? Então, 18 horas do horário de Brasília, Santos Inter de Limeira na Vila Belmiro, dará o estádio, te invejo, se não, assistiremos, acompanharemos e torceremos pelo Santos Futebol Clube. Este foi o nosso vídeo de pós-jogo. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, muito obrigado a todos e a cada um de vocês, nossos inscritos. Se você não é inscrito, inscreva aí, deixe seu like, compartilhe e deixe seu comentário, seu cumprimento, sua celebração, sua comemoração do Dia das Mulheres, seu lamento sobre o falecimento de Toriyama Akira Sensei. E no mais, pra cima deles, façam alguém que dama. Um abraço!